Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o professor Donizete e essa semana em Ciências Ambientais a gente vai trabalhar aí com o tema do Código Florestal, ok? Chamada Nova Lei Florestal. Essa vai ser a atividade que vocês vão realizar essa semana dentro aí da unidade de Ciências Ambientais, ok? Bom, falando um pouquinho da evolução histórica do Código Florestal brasileiro, o primeiro Código Florestal ele é estabelecido em 1965 através da Lei Federal 4.771. Depois tivemos uma medida provisória, uma Lei Federal em 2012 e uma segunda Lei Federal também em 2012 que atualizou a lei anterior. Então, hoje, o Código Florestal brasileiro é regido pela Lei 12.727 de 2012. É disso que a gente vai falar hoje e o que é importante para vocês saberem sobre esse tema. Tudo bem? Bom, o Código Florestal, a gente pode dividir aí em dois grandes conceitos e dois grandes instrumentos. O Código fala de APPs, que são áreas de preservação permanente, e RLs, que são as reservas legais. É disso que a gente vai tratar nessa aula aqui. O que é um APP? A área de preservação permanente, como o nome já está dizendo, preservação é um conceito atrelado a não uso, né? Conservação é usar de forma racional. Preservação, quando a gente coloca essa palavra preservação, o conceito que vem por trás é de que são áreas que devem ser intocadas. Bom, o conceito legal, então, vamos lá. É uma área protegida nos termos dessa lei, coberta ou não por vegetação nativa, isso é importante também, com a função ambiental de preservar, olha aí, preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo genético de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, APPs são áreas que eu não devo usar, que eu não devo tocar. São áreas de preservação permanente. Já está isso no nome. Onde que elas existem? A gente não decora isso, né? A gente trabalha isso de uma forma já bem direta na prática. As APPs, pela lei, estão declaradas, isso já desde 65, depois a gente vai ver o que mudou. Primeiro, em faixas marginais, né, ao longo de cursos d'água, essas faixas marginais, onde normalmente se encontram as matas ciliares, elas variam em função da largura do rio. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figurinha para vocês entenderem. Ao redor de nascentes ou olhos d'água, qualquer nascente, 50 metros de raio, ou olho d'água, 50 metros de raio, eu tenho que fazer essa circunferência, esse círculo, e ali é uma APP. Ao redor de lagos naturais e artificiais, em costas com declividade superior a 45 graus, em veredas, né, brejos, com metragem mínima de 50 metros, topos de morros e montanhas, restingas, manguezais, praias e dunas, e também em altitudes superiores a 1.800 metros. Aqui uma figurinha para ilustrar a primeira parte lá, né, que fala das margens, segundo a largura do rio, e também a nascente. Se vocês olharem aqui a nascente, olha lá, 50 metros de raio, né, essa nascente é a APP. Então, eu já sei qual que é a área, né, de uma nascente. Basta fazer aqui a área do círculo, com esse raio de 50 metros. Isso aqui é uma APP. Depois, o rio vem de 0 a 50 metros de largura, ele tem que ter 30 metros de cada lado de APP. Normalmente, onde se desenvolve aí é o que a gente chama de mata ciliar. E assim vai. O primeiro recorte é depois, quando ele passa da largura de 10 metros. De 10 a 50 metros, ele tem que ter 50 metros de cada lado de APPs. Quando o rio atinge a largura de 50 a 200 metros, 100 metros de cada lado. Ou seja, qual que é a lógica aqui? Quanto mais largura do rio vai aumentando, mais APPs em cada margem ele deve ter. Tá? Essas são as faixas de recorte. Vocês vão fazer um exercício daqui a pouco sobre isso, e aí vocês vão entender melhor também na prática como é que isso ocorre. Aqui uma figurinha também para ilustrar, né? Olha lá, a APP da nascente, 50 metros de raio, como que ela se configura, e aí corre aqui os 30 metros, né? Porque qualquer rio de 0 de largura até 10 metros de largura tem que ter 30 metros de cada lado. Essa figurinha embaixo aqui está dando para a gente ver certinho o aumento das faixas marginais em função do aumento da largura do rio. Aqui o exemplo de uma nascente, né? Que deve ser protegida, porque, veja bem, ela não está isolada, não tem aqui 50 metros de raio, e numa fazenda aí que a gente deu uma consultoria, e um exemplo é bem didático, né? Está aqui a nascente, aqui onde
primeiro a gente tem extravasamento da água, e aí essa nascente, ela deve ser protegida no seguinte sentido: fazer aqui 50 metros de raio, isolar essa nascente e reflorestar. Esse seria o plano básico aqui de reflorestamento, ou no mínimo isolar essa área segundo a metragem lá prevista na legislação. O que ocorre se eu não faço isso? Se eu não faço isso, está acontecendo que essa nascente é um processo grande de assoreamento, e isso pode colocar em risco o próprio centro produtor de água, a própria nascente, né? O que está acontecendo aqui? Os animais, né, gado, vão até essa nascente, pisoteiam, fazem uma perda de solo muito grande, também com chuvas, carreamento, tudo que a gente imagina aí. Então, o que foi feito aqui foi isolar a área, e aí, é claro, a água aqui tem que ser dada ao gado, mas aí é dada através de canais e de bebedouros fora da área da nascente. Ninguém tira a água do gado, mas só evita que ele vá até a nascente para obtê-la. Tá, okay? Então, esse é o exemplo clássico aí de uma nascente que deve ser recuperada nesse sentido. Essa figura ilustra a margem de rio, né? Está aqui um rio, menos que 10 metros de largura, e aqui nós temos que ter as faixas marginais, 30 metros de cada lado, que é o que não acontece aqui com relação à ocupação aí por mata ciliar. Aqui eu tenho, de um lado direito, eu tenho do lado esquerdo não. E aqui a gente já viu o início de um processo erosivo, até por conta disso, dessa não recuperação dessa área. Essa foto ilustra a área urbana, a APP em área urbana, que é sempre um problema, porque aí você tem vias e próprias construções, de fato, em cima da APP, em cima de áreas de preservação permanente. Isso implica no próprio impacto, né, sobre o curso d'água, porque essas áreas são áreas que fazem parte do curso do rio, também impactos socioeconômicos, porque essas áreas com enchente, né, com períodos de alta vazão, essas áreas tendem a ser inundadas muito rapidamente, porque são impermeáveis e não há espaço para o plano de enchente, para a planície do rio, que é natural. O rio tem uma calha e tem uma planície de inundação em função do ano hidrológico, né, em função de seca e chuva. Não há espaço para isso. Então, cada vez mais as cidades, além de permeabilização, devido à ocupação das APPs nessas áreas urbanas, cada vez mais sofrem esses impactos, esses eventos hidrológicos de enchente, fundamentalmente por ocupação dessas áreas, ocupação de APPs. A primeira pergunta interessante que a gente faz para a legislação é que se é possível ou não a gente ocupar ou até retirar a vegetação de uma APP. Ocupar e, se tiver vegetação, até retirar. Sim, a resposta é sim. Para 3 casos possíveis: casos de utilidade pública, casos de interesse social e de baixo impacto ambiental. Quando eu vou fazer alguma obra, alguma intervenção dentro de uma APP, e essa intervenção é de utilidade pública, é de interesse social ou é de baixo impacto, isso é autorizado a se fazer, desde que submeta esse projeto, né, de intervenção ao órgão ambiental, o órgão ambiental autoriza. E esses critérios, o que é utilidade pública, o que é interesse social, o que é uma atividade de baixo impacto, foi disciplinado na lei de 2012, nessa lei que a gente está falando do novo Código Florestal, ok? Então, para vocês terem uma ideia, o exemplo que eu trago é o exemplo de Poços de Caldas, né? Aqui que vocês estão vendo aí agora, essa pequena cachoeira aí, é o esgoto in natura de 85% da cidade. 85% do esgoto in natura está sendo vertido aqui, esse aqui é o Rio Lambari, né? E sem tratamento algum, e foi construído o que para tratar esse esgoto? Uma ET, aqui, uma estação de tratamento de esgoto, nesse espaço aqui. A ET, inclusive, foi inaugurada agora em março de 2020. Essa ET vai, então, tomar esse esgoto que está sendo jorrado aqui, são 341 litros por segundo, vai ser vertido para a ET, tratado e devolvido para o rio esgoto tratado. Essa ET foi construída em cima de uma APP, em cima de uma área de preservação permanente. Mas como? Foi retirada a vegetação e foi autorizado? Sim, porque é de utilidade pública e interesse social, né? É uma obra que traz um ganho ambiental coletivo. Então, esse é um caso clássico de intervenção e até retirada de APP autorizada. Ok? E aí, o que a lei coloca? Disciplinou exatamente o que são, né? Utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, olha lá. Obras de segurança nacional, proteção sanitária, de infraestrutura, atividades de obras de defesa civil, isso no caso lá, de utilidade pública. Interesse social, combate, controle de fogo, controle de erosão, exploração agroflorestal sustentável, infraestrutura pública, né, destinada a esporte, lazer, atividades educacionais, regularização fundiária,
implantação e instalação necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados, que é o caso lá que a gente viu agora da ET, e por aí vai. E baixo impacto? Baixo impacto é aquelas pontes, né, pequenas vias que o proprietário, normalmente pequeno proprietário, pode fazer para ter a sua comunicação com alguma área, como outra fazenda, ou mesmo para destinar seu gado a outro pasto, ou seja, são obras, são intervenções de baixíssimo impacto. Aí eles podem, de fato, entrar na APP, retirar alguma vegetação, desde que seja, claro, autorizado lá pelo órgão ambiental. Então, isso foi disciplinado pela nova lei aí de 2012. Falando agora de reserva legal, qual que é o conceito de reserva legal? A reserva legal já é completamente diferente, é uma área localizada no interior de uma propriedade rural, ou seja, não tem área urbana reserva legal, só em propriedade rural. E é uma área, já muda, não é uma área de preservação, mas é uma área mais voltada à conservação, já se prevê o uso dela, olha lá, uso econômico, de modo sustentável de recursos naturais, conservação e reabilitação de processos ecológicos, ou seja, não é mais uma área de preservação, eu já posso usar essa área, eu posso tocar nessa área, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Então, a reserva legal é uma área, um percentual de área no meio rural, de uma propriedade rural, que a floresta tem que estar em pé. Basicamente é isso, é uma reserva, está dizendo lá, uma reserva que o proprietário tem que ter, uma reserva legal. E esse percentual de área, ele varia em função de onde está localizada a propriedade no país. E é o que vocês estão vendo aí agora. Se a propriedade estiver na Amazônia Legal, a Amazônia Legal, para vocês terem uma ideia, é 60% do território brasileiro, tá? A Amazônia tem área de floresta, área de cerrado, área de campos gerais, vários, né, tributos florestais lá na Amazônia. Se a propriedade estiver numa área de floresta, dentro da Amazônia Legal, 80% do imóvel tem que ser reserva legal. O proprietário só pode usar 20%. Se tiver na Amazônia Legal, numa área de cerrado, 35% tem que ser reserva legal. E se tiver numa área de campos gerais, 20% tem que ser de reserva legal. Saindo da Amazônia Legal, o resto do país agora, por exemplo, a região que a gente está, né, aqui no Sudeste, 20% da propriedade rural. É isso que a gente trabalha a maior parte das vezes, né? 20% de qualquer propriedade rural tem que ser deixado como uma reserva de floresta em pé, uma reserva legal. Aqui, para vocês terem uma ideia, normalmente que a gente vê alguns fragmentos em propriedades rurais, no meio de agricultura, isso tem sido cada vez mais evitado. As reservas legais, normalmente, elas são unidas, né, através da divisa de propriedades. Uma propriedade divisa com outra, e aí acaba fazendo tipo um condomínio, e aí cada 20% de uma propriedade faz uma reserva legal grande, maior, porque um fragmento desse, no meio de uma área rural, tem pouca efetividade de proteção e de função para que ela é feita, né, proteção da biodiversidade, recursos naturais, por aí vai. Normalmente se evita ter fragmentos dessa forma como reserva legal. Hoje em dia, esses fragmentos são mais unidos e ficam aí dentro de grandes áreas. Tá ok? A reserva legal pode computar as áreas de APPs? Aqui a pergunta é do seguinte, né? O sujeito tem lá, o proprietário, já APPs na sua área e precisa também fazer reserva legal. Ele não pode juntar uma com a outra, né? E diminuir esses 20%, no caso aí, aqui do Sul, Sudeste, o resto do país, fora da Amazônia Legal? Sim. 3 condições. Desde que não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Segunda condição, a APP a ser computada, né, a ser lá batida, esteja conservada ou em processo de recuperação. E a última condição, o imóvel esteja incluído num cadastro ambiental rural chamado CAR, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é um cadastro aí de todas as propriedades rurais que a própria lei estabeleceu. O código, ele estabeleceu também 3 novidades, né? A primeira são as áreas consolidadas, segundo, mudou os limites das faixas marginais e introduziu um termo muito utilizado na área rural, de módulo fiscal. Vamos ver cada um o que é. As áreas consolidadas são áreas que já foram ocupadas e exploradas até 22 de julho de 2008. As propriedades, nesse caso, estão autorizadas a continuar suas atividades, né, da forma como elas já existem. Por isso que são áreas consolidadas, as áreas já foram exploradas, já foi retirada a vegetação, são APPs que já foram degradadas, vamos dizer assim, até essa data, então elas vão continuar. E o proprietário vai recompor, devem ser recompostas parte dessas APPs.
vocês vão ver que vai recompor, mas recompor menos, de áreas que não foram consolidadas, de áreas que não foram exploradas. Quem já explorou tem que recompor, só que vai recompor menos. Menos do que eu falei anteriormente naquele slide lá das áreas de nascente, das faixas marginais dos rios, tá? Aqui são os exemplos de áreas consolidadas. Áreas com declividade superior a 45 graus, né? Isso aqui é APP, só que já foram exploradas até aquela data de 27 de julho de 2008. Então, essas áreas são consolidadas. O proprietário aqui vai recompor a APP, só que vai recompor menos. Tá? E o que mudou nos limites das faixas marginais? Antes, no antigo código de 65, as faixas marginais eram definidas da seguinte forma: ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, ou seja, o nível onde a água chegava, aquele plano de enchente que o rio tem, não a sua calha. O que mudou no novo código? As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha. Então, isso é uma mudança significativa, diminuiu as áreas de APPs, fundamentalmente foi isso que aconteceu. Olha aqui na primeira figura, onde o rio chega, ou seja, até o ponto, de fato, onde né, você tem enchente, planície de inundação. É daqui, desse ponto, que você começa a contar a APP. No novo código, passa a ser só a calha. Então, só a calha é o rio, de fato. E aí você começa a contar a partir da calha, e não a partir do limite maior. Tá? Isso é uma mudança importante, significativa. E a última inovação foi o módulo fiscal. Aí vocês vão entender por que eles fizeram o módulo fiscal, né? Para dar lá os critérios e as novas faixas marginais e metragens para quem já explorou, para quem já consolidou as áreas. Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária que existe desde 1979 e é expressa em hectares. Então, módulo fiscal se traduz em hectares, de 5 a 110 hectares. Só que ele não é fixo. O módulo fiscal e esses hectares variam, né, de município para município, segundo os seguintes critérios: tipo de exploração predominante no município, a renda obtida com a exploração predominante, outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. E também leva em consideração o conceito de propriedade familiar. Isso quer dizer o seguinte: cada município, o módulo fiscal atinge um certo número de hectares. Eu tenho um exemplo aqui de uma tabela, olha aqui. Vocês têm aqui Poços de Caldas. Uma propriedade em Poços de Caldas, o módulo fiscal em Poços de Caldas é 20 hectares. Ou seja, uma propriedade rural aqui no município de Poços de Caldas de 40 hectares, quantos módulos fiscais ela possui? 2. Entendeu? Então, ela tem uma propriedade de 2 módulos fiscais, tem 40 hectares. 40 hectares, 2 módulos. Agora, você pegar outro município, vamos pegar um município aqui, por exemplo, de Pirapora. Pirapora, lá é 70 hectares o módulo fiscal. Então, uma propriedade lá de 70 hectares corresponde a um módulo fiscal somente. Aqui em Poços é 20 hectares só. Então, vocês verem que isso varia de município para município, em função daqueles indicadores lá que eu falei no slide anterior. Ver se a gente caminha aqui para frente, para a gente entender isso repercutiu na lei. Opa, vocês desculpem, foi um pouquinho à frente aqui. Pronto, voltei. Como é que isso caminhou na lei, no novo código? Olha lá, estabeleceu novas faixas e também o raio lá nas nascentes, né, que era de 50, para essas áreas. Então, as áreas que já são consolidadas, que já foram exploradas, segue o critério de módulos fiscais. Então, uma propriedade que tem uma área consolidada até um módulo fiscal, quanto que de faixa marginal ele tem que ter de APP? 5 metros de cada lado. Olha, eram 30, é 30 ainda, desculpa, eram não, é 30, em áreas não consolidadas. A área consolidada passa a ser 5. De 1 a 2 módulos fiscais, 8 metros de cada lado. 2 a 4 módulos fiscais, 15 metros. Maior que 4, de 20 a 100, segundo outros critérios. Então, veja bem que aqui, para áreas consolidadas, não é mais a largura do rio que indica a faixa marginal, e sim o módulo fiscal que a propriedade representa. Nascentes, qualquer nascente que já foi degradada, que já foi uma área consolidada, 15 metros de raio. 50 metros de raio é para nascente que não foi ainda consolidada, até aquela data de 2008 que eu falei. Então, olha como mudou, de fato,
as metragens para a proteção das APPs, em função do quê? Das áreas consolidadas. Então, só para ficar claro, se o proprietário já consolidou, já ocupou a área, ele vai recompor a APP, mas vai recompor com esses novos critérios, não com aqueles critérios. Aqueles critérios lá que eu falei servem para áreas que não foram exploradas, não foram consolidadas. Até aquela data de 2008 nem vão ser mais, né, porque a data já passou. Ok? O código criou também, então, agora o CAR, falando dele. O CAR é um cadastro ambiental rural, que é a obrigação, né, de todo proprietário fazer um registro eletrônico, e esse registro é público, né, de âmbito nacional, é obrigatório para todos os imóveis rurais. Qual é o objetivo do CAR? Integrar as informações ambientais das propriedades rurais, compondo para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Então, todo proprietário está agora, nesse momento, fazendo esse CAR, ainda estão fazendo, acho que foi prorrogado o prazo, e esse CAR tem que ser agora analisado pelo governo, né, pelos órgãos aí ambientais, principalmente o IBAMA, o CNBio, para, não sei qual que ficou responsável, para ver a verdade de campo, né, irem a campo e ver se de fato o que foi cadastrado corresponde à verdade. Isso está sendo feito, deve ser iniciado o mais rápido possível. E o PRA? PRA é um programa de regularização ambiental, que é um programa de adequação da propriedade ao novo código, prazo é de 2 anos, ou seja, a partir do momento que ele fez o cadastro, que é o CAR, há necessidade de recomposição, aí ele faz o PRA. Com isso se regulariza, né, todas as propriedades rurais. As rurais ficam aí adequadamente regulares dentro aí do contexto e cumprindo a lei. Se vocês tiverem curiosidade de consultar o PRA, né, o Plano de Regularização, e também todo o CAR, esse site aí dá esses dois elementos juntos, tá? Só vocês irem procurarem o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental. Pode consultar, tá aí todas as propriedades do Brasil. Aqui fala a data aí, eu falei aqui, ó, 22 de julho de 2008. E essa publicação eu vou deixar aí também com o professor Romero, um PDF, que é um guia de aplicação da lei que a gente está falando, do novo Código Florestal. Tá? Um guia muito simples, feito pelo Imaflora, é bem didático, e vocês podem, nesse PDF lá, a publicação é pública, né, livre, se aprofundar e discutir, talvez aí um pouquinho mais, quem tiver alguma dúvida, tá, para não ficar só nessa aula. Isso é o material de apoio da aula. Bom, eu trouxe aqui para vocês 2 exercícios, tá? Um de área consolidada e um de área não consolidada. Esses 2 exercícios, muito provavelmente, é o que eu vou cobrar durante a semana lá em Ciências Ambientais, durante essa semana, atividade que eles vão ter que entregar valendo nota. Vamos resolver os 2 juntos aqui agora. Vamos lá. Figura abaixo representa o perfil longitudinal a partir de uma nascente de um córrego de 500 metros de extensão em área não consolidada, localizado em uma propriedade rural no estado de São Paulo. Todo o curso d'água desprovido de vegetação em suas APPs, tendo como base o Código Florestal, isso que a gente acabou de ver. Determina a área total das APPs em metros quadrados, segundo os dados do perfil apresentado. Esse gráfico aqui, pessoal, ele está registrando o quê? Ele está registrando aqui a distância e a largura do rio. Ou seja, ele está traduzindo em dados o que a gente está precisando, de fato, para a lei. Então, alguém foi lá no rio, a partir do ponto zero, que é onde nasce o rio, foi andando no rio, foi vendo que o rio aumenta de largura. Qual que é o primeiro ponto de corte? Olha, aqui nesse 250 metros de extensão do rio, o rio muda de 10 metros de largura, passa acima de 10 metros de largura, e vai até 25 metros de largura, acompanhe comigo, até ele acabar, 500 metros, né? Que ele entrega para outra propriedade, ou eventualmente entra em outro curso d'água. E aí nós temos que traduzir isso daqui e colocar isso onde é que a lei tem que ser cumprida. Para fazer isso, a gente tem que primeiro transformar esse gráfico num croquis, é o jeito mais fácil. E as áreas das APPs aqui, ó, a gente vai fazer através de figuras geométricas. Essa é a resolução. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu traço lá qual é o comprimento do rio, é de 0 a 500 metros. Está aqui o rio, 0 a 500 metros. O que acontece importante em 250 metros? O rio muda de largura segundo a legislação. Então, vamos lá. Como é que ficam as APPs? As APPs ficam, a APP da nascente. A APP da nascente, a área não consolidada. Se é uma área não consolidada, 50 metros de raio. Então, 50 metros de raio num círculo, qual que é a área da nascente, da APP da nascente? Área 1, APP 1. πr quadrado, 3,1450 quadrado. 7.850 metros quadrados. Essa é a APP da nascente.
Vamos para a segunda APP. A segunda APP diz o seguinte, como é que eu falo? O que a lei diz? De 0 até 250 metros, o rio tem menos que 10 metros de largura. Então, ele tem que ter 30 metros de cada lado de APPs. Perfeito. Então, surge aqui uma figura geométrica, né? 30 aqui, 30 aqui. E aí, qual que é a extensão? A extensão seria 0 até 250. Só que eu já usei 50 aqui na primeira APP. Então, como é que fica o cálculo disso? 30 mais 30, 60, vezes 200, e não 250, porque eu já usei 50 na primeira APP. Então, a APP2, a área 2, fica 60 vezes 200, 12 mil. E a última APP, por que muda para 50? Porque a legislação está dizendo isso para a gente, que rios acima de 10 metros de largura tem que ter 50 metros de cada lado. Ora, quando que ele muda de largura? No momento aqui, na extensão 250. Então, a partir de 250 metros, o rio sai de 10 metros de largura e vai acima de 10 metros de largura, depois ele acaba. Então, surge uma segunda figura geométrica, de 50 e 50, e qual que é a extensão? 250, ou 250 até 500. Então, qual que é a resolução da área 3? A área 3 é 100, 50 mais 50, vezes 250, que é o comprimento do rio, 25 mil. Então, a APP, respondendo a pergunta lá do problema, a APP total é a 1, a 2 mais a 3. 7.850 mais 12 mil mais 25 mil. 44.850 metros quadrados é a APP total que deve ser cercada e reconstituída nessa propriedade. Ok? Então, está resolvido o primeiro, para áreas não consolidadas. O segundo exercício é para áreas consolidadas, né? No município de Poços de Caldas existe uma propriedade rural com a seguinte característica: propriedade menor que um módulo fiscal. Essa é uma informação importante. Áreas consolidadas, eu tenho que ter informação do módulo fiscal. Apresenta uma nascente de olho d'água e córrego estendido de 100 metros, sem vegetação, pois trata-se de uma área consolidada. Determine a área de APPs totais da propriedade segundo o novo Código Florestal. Lembra, olha, até e aqui ela tem menor que um módulo fiscal, até um módulo fiscal, 5 metros de largura. E a nascente, 15 metros de raio. Vamos usar esse dado aqui na resolução, olha lá. Mesma coisa, eu faço um croquis figura geométrica. O rio tem 100 metros de extensão, está aqui 0 a 100. E aí, o que acontece? Qual que é a APP da nascente? APP 1, πr ao quadrado. Qual que é o raio? 15, não mais 50, porque essa área já foi ocupada. Né? É uma área consolidada. É isso que o código está dizendo. Não consolidado é o primeiro exercício, consolidado é o segundo. 3,14, 15 ao quadrado, 706,50 metros quadrados a área de APP. Olha como já mudou. De 7.850 cai para 706. Por quê? Porque a área já foi consolidada. E aí a segunda figura geométrica, diz lá, menor que um módulo fiscal tem que ter 5 metros de cada lado, está na legislação. Então, essa área 2 vai ser 10 vezes 85, porque 85 seria 0 a 100. Só que eu já usei 15 aqui na área da nascente. Então, desconto 15, fica 15 até 100, então fica 85. 10 vezes 85, 850. Qual que é a área total? 706,50 mais 850. 1.556,50 metros quadrados. Essa é a APP total que deve ser isolada aqui, reconstituída para essa propriedade. Ok, pessoal? Então, com base nisso, a gente encerra aqui a aula com esses dois exercícios resolvidos. E aí, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, aí eu vou deixar meu zap, tem meu e-mail também nessa aula, me procurarem para tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá ok? Então, uma boa semana aí para vocês.